Oi pessoal, professor André Gustavo Schaeffer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Esse vídeo então faz parte da sequência de vídeos que correspondem à disciplina de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. E nesse vídeo em particular, estamos em meio ao estudo dos vetores, das estruturas de dados para armazenamento de dados, e um dos exercícios propostos e que eu estou em vias de implementação, no próximo vídeo eu vou estar fazendo isso, ele seria o exercício número 8 dessa lista. E ao fazer o primeiro teste, então, com o exercício, com a presença de um sensor de temperatura no simulador Tinkercad, eu verifiquei que não existia precisamente aquele sensor de temperatura que eu sempre usei do Arduino, e sim um outro. Só que ao mesmo tempo, nós temos aqui o desafio então, de criar um programa que leia 7 valores para dentro de um vetor float, um a cada segundo, a partir de um sensor de temperatura. Certo? A gente costumava usar nas aulas presenciais o LM35, e aqui no Tinkercad esse sensor ele não existe. Eles implementaram então aqui o funcionamento do TMP36, e é isso que a gente vai estar vendo. Mas antes então de fazer essa implementação usando a estrutura de dados vetor, ou seja, que é o foco principal, da nossa aula, do nosso vídeo e tal, a gente vai se deparar com uma situação que acontece com absolutamente todos os sensores, tá? Que é a leitura do valor do sensor. Então a gente vai ver que que o valor retornado pelo sensor, isso eu vou dar uma continuidade depois, ele é um valor entre 0 e 1023 lá no monitor serial, né, do Arduino. Só que agora, o que é aquela informação, né? Então, uma vez que a gente fez a leitura desses valores, olha só, o que eu estou solicitando aqui, é que isso seja convertido para graus Celsius, certo? E aí, a partir dessa conversão para graus Celsius aqui, já entra em questão assim, algumas coisas. Como que eu faço essa conversão? Como que esses sensores, então, repassam um determinado valor? O que é aquele valor que o Arduino lê? E como que se faz essa conversão correta no caso do sensor de temperatura para graus Celsius, né? É isso que a gente vai ver agora, tá? Entram em cena questões do sistema binário de numeração, da placa Arduino funcionar com 10 bits, tá? Então vejam bem, só para deixar em aberto aqui, os cursos de robótica, enfim, que eu ministrei até hoje, nós trabalhávamos na placa Arduino com o sensor LM35DZ. Então é sempre importante a gente verificar que os sensores eles possuem as chamadas folhas de dados, ou particularmente em inglês os datasheets, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o datasheet do LM35, que tem algumas informações relevantes aqui, várias, né? Na verdade, eu apenas destaco uma delas para não entrar em muitos detalhes a respeito de todas as características interessantes sobre esses sensores, né? Sobre os materiais semicondutores dos quais eles são feitos, uma série de outras coisas. Mas a gente tem aqui uma informação de imediato que eu destaquei aqui, que é um fator de aumento ou diminuição linear de 10 milivolts para cada grau centígrado. Certo? Vamos deixar essa informação aqui. Só estou mostrando uma das informações que a gente tem aqui, porque depois essa informação vai ser útil. No entanto, esse aqui é do LM35. Então eu fui. Vou deixar já o outro aberto aqui. Eu fui no Tinkercad criar um novo design, né? E fui procurar qual sensor, enfim, né? Se tinha o LM35 para a gente utilizar. E eu não encontrei o LM35. Opa, peraí que eu entrei no lugar errado de novo. Circuitos, novo circuito. Eu vou arrastar uma plaquinha Arduino Uno. Eu já vou arrastar uma protoboard, porque eu sei que vou precisar também. E agora aqui, eu fui procurar por LM35, não apareceu nada, né? Outros modelos ali, enfim, de microcontroladores provavelmente. Depois eu procurei por
temperatura, né? Então tinha aqui, ó, temperature, né? Temperature sensor TMP36. Então eu selecionei esse cara aqui, ó. Na verdade aqui não filtrou, não sei porquê. Eu vou colocar temp. Daí pelo menos ele, quando ele apareceu aqui, ó, já nos permite então arrastar, né? Então eu vou pegar esse sensor de temperatura, vou trazer para cá, vou colocar ele mais ou menos aqui, pode ser. Então, claro, vamos dar um zoom. Agora a gente tem, já vamos fazer a instalação dele, é bem fácil, tá? De fazer funcionar, né? Aqui eu tenho o polo positivo, aqui eu tenho o valor, então, da leitura analógica, né? O pino de leitura, no caso, Vout. E aqui eu tenho o ground, que seria o polo negativo. Vamos fazer a ligação então aqui. Eu vou trazer já um fiozinho, então, um jumper, né? Um conector daqui. Fazer uma ligação aqui, para cá, para cá. Vamos colocar aqui, ó, em A0. Eu sempre costumo usar do 0 para cima. Vou deixar ele de cor verde, porque ele é um leitor de sinal, tá? E aí a gente pode seguir o padrão do ground. Vamos trazer um ground daqui para cá, depois para cá e para cá. E aí vamos colocar, então, seguir o padrão de colocar o ground, né? O negativo sempre de cor preta. E ele funciona em 5 volts. O polo positivo, portanto, tá? Vou trazer ele para cá. Vamos seguir o padrão, então, colocando isso aqui de cor vermelha. Fechou. O circuito já está pronto. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um programa, então. Eu vou entrar no código. Somente texto, continuar. Quem está pegando esse vídeo, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, né, eu tenho falado isso em alguns vídeos, todo esse passo a passo dessas coisas, tudo isso que a gente está fazendo, onde está sendo clicado, tudo isso foi visto com muito detalhamento, né? Todo o código que vai ser escrito agora, tudo isso foi visto com muito detalhamento nos vídeos anteriores dessa playlist, certo? Isso aqui vai ficar disponível então no YouTube, então muitas pessoas talvez vão estar procurando por esse conteúdo, querer entender o que está acontecendo, mas qualquer coisa que tenha sido passado rápido nesse vídeo foi visto em detalhes, ou seja, foi passado lentamente, enfim, né, foi apresentado isso com mais detalhes, mais lentamente nos vídeos anteriores. Então é sempre sugerido que se alguém está querendo aprender algoritmos, seja reservado um tempo para isso, tá? Que as coisas não sejam atropeladas, né? Ou seja, o aprendizado tem que ser feito de uma maneira lenta. É assim que funciona melhor, né? Então, fica o convite para que se assista a playlist inteira, né? Entramos então aqui no código. Então, nós temos aqui, na verdade, um pino de entrada de informação, né? Vamos mudar então a configuração no setup em pin mode. Nós temos o A0 agora. E ele não é mais um pino de saída, ele é um pino de entrada, né? Dentro da arquitetura da placa, então, as entradas analógicas funcionam, são lidas a partir dessas entradas A, de 0 a 5 nas placas Uno. Tá legal? Então, logo aqui, ó, eu já posso simplesmente pedir para ele... eu tenho que fazer mais uma configuração também, já podemos fazer aqui, ó, porque eu vou usar o monitor serial para ver a resposta que esse sensor está me dando. Então, ó, serial.begin 9600. E aqui agora eu simplesmente posso mandar exibir o valor que está sendo lido, né? Ou seja, serial.println. Vamos colocar então aqui a leitura analógica, ou seja, eu faço uma leitura analógica do pino A0 e o resultado dessa leitura analógica, ou seja, o próprio valor lido, é passado como parâmetro para a função println. E aí sim isso é exibido na tela. Agora eu só vou colocar um delay, vou colocar um delay de 1 segundo, 1000 milissegundos, né? Para que não fique muito rápido, certo? E tá pronto, ó. A gente vai iniciar a simulação. Eu vou abrir o monitor serial. Vou tentar aumentar um pouquinho, talvez a tela aqui. F11. Também já está de bom tamanho. Agora vejam bem o que eu tenho aqui, ó. No sensor, isso que é bem legal, que o pessoal implementou aqui nesse Tinkercad. Isso aqui não é muito legal, ó, porque ele fica tapando, eu não consigo modificar o local. Eu vou...
Agora, aqui ó, aqui ficou bom já. Já está com um tamanho razoável. Não consigo movimentar. Puxar mais pro lado. Tá, aqui ficou melhor ainda, então. Aí, agora ficou bom. Sempre tem um jeito de deixar melhor. Ficou bonzinho agora. Ó. Então, veja bem. Esse lado aqui do sensor, se a gente arrastar então esse controle deslizante aqui para a esquerda, eu diminuo a temperatura, certo? Se eu aumentar esse controle deslizante aqui para a direita, eu aumento a temperatura. Então, o que vocês vão observar é que, na medida em que eu diminuo a temperatura, a leitura, o valor lido desse sensor, isso aconteceria na prática, não é só no simulador, tá? É igual a 20. Esse é o valor lido lá pela entrada analógica do Arduino. Se eu aumento a temperatura... Aqui, vejam bem, aqui ficou meio ruim, pessoal. Eles colocaram uma cor clarinha, né? E aqui está marcando menos 40 graus centígrados, tá? Por que menos 40? A gente vai ver que o intervalo de leitura desse sensor... Vamos pegar aqui agora, então, o datasheet, na verdade, do TMP36, ó. Certo? Ele, na verdade, então, esse datasheet, ele já provê informações sobre o TMP35, 36 e 37, tá? Nesse caso, a gente está usando o 36. Então, nós vamos ver que ele tem uma característica parecida com o LM35, de uma escala, né? Um fator de crescimento, então, linear de 10 mV por grau centígrado, com exceção do TMP37, mas a gente não está estudando isso, vamos focar nesses aqui, né? E também ele tem um intervalo de leitura, no caso do TMP36, ó, scale factor, né, para medição de temperatura, que seria, ó, vejam só por que então, ó, de menos 40 graus centígrados até mais 125 graus centígrados. Foi justamente isso que o pessoal implementou aqui, ó, de menos 40 graus centígrados até 125 graus centígrados, certo? Então, isso explica, né, o porquê, enfim, dessas informações aqui, tá? Agora, vamos ver o seguinte. Vamos colocar numa temperatura, sei lá, temperatura ambiente aqui, ó, 28 graus centígrados. Vejam o número que ele está retornando aqui, ó, 162. A pergunta é, o que é o 162? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar diferentes explicações para isso. Vocês vão encontrar, claro, como eu costumo dizer, as pessoas que entendem de programação, que se arriscam, enfim, se arriscam no bom sentido, né? Que produzem vídeos, materiais, tutoriais no YouTube, na internet, elas são carregadas de boa vontade, elas não são obrigadas a saber tudo sobre tudo, né? Ninguém sabe. E nesse caso aqui em particular, é muito curioso porque esse 162 que ele está nos retornando ali agora, ele é interpretado de diferentes maneiras. Muitos dizem que é a tensão, ou seja, são 162 milivolts, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso, tá? Eu já vi também... Nossa, tem explicações muito curiosas dizendo que... Como é que era uma bem... Ah, não, eu não consigo me recordar. Se eu não me engano, até se eu não me engano tem aqui, ó. Mas eu também não queria mostrar a autoria, enfim, desse documento. Eu vou fazer um cortezinho no vídeo só para não mostrar, só para não... A gente segue na sequência agora. Só para não apresentar o nome, assim, para não parecer que a gente está desmerecendo o trabalho da pessoa, mas eu vou mostrar uma forma de compreensão que houve a respeito desse número que estava sendo retornado, né? E eu fiz um comentário em cima num artigo que eu escrevi a respeito disso, para a gente tomar um certo cuidado, né? Mas ainda que o material tenha sido muito instrutivo em outros aspectos, em alguns aspectos ele peca em excesso por apresentar uma informação errada, tá? Voltando, pessoal, então, eu encontrei aquilo a que eu me referia. Então, um artigo que eu escrevi a respeito disso, criticando um pouco o pragmatismo, né, da educação tecnológica e da educação científica, eu encontrei, então, alguns equívocos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora, ó, nessas compreensões. Então, eu escrevo aqui que, no entanto, o que se constata é que a falta de aprofundamento, ou seja, daquela curiosidade, né, de a gente querer entender em profundidade, nesse caso específico, o que vem a ser aquele número. Né?
não é uma simples conversão. É necessário se conhecer, pelo menos superficialmente, como o sensor funciona, como ele funciona quimicamente, como ele funciona eletronicamente, vamos dizer assim, para que a gente tenha uma visão expandida, né, a respeito disso. Então, a minha crítica no que eu me refiro com uma visão pragmatista, uma postura pragmatista, é aquela visão que eu só quero ensinar um conteúdo de programação porque só a programação, no caso, interessa. Vamos dizer assim, né? Eu acho isso um pouco equivocado, porque não dá uma visão mais ampla, né? Como eu expliquei agora há pouco. Então, se a gente for ver, acaba sendo um ensino podado, ele não dá muitas possibilidades assim, principalmente no que diz respeito ao ensino de crianças e adolescentes, porque afinal de contas ele fica bastante limitado, existe muito espaço de pesquisa e de trabalho em questões que às vezes não são, em pontos, né, em aspectos desse aprendizado da programação, da robótica, da inteligência artificial, que não são muito explorados, como por exemplo nessas questões da pesquisa em ciência mais pura, vamos dizer assim, né? Como funcionam os sensores. A gente está falando em sensores, mas estamos falando de sensores do TMP36, do LM35, não. A gente está falando de repente de expandir a questão da pesquisa com sensores, com redes de sensores e tudo mais, para quando a gente muda a escala, vamos falar em nanosensores agora, como é que a gente vai colocar, energizar nanosensores, né? Então, se tu começa a pensar dessa forma aí, abrem-se outras portas de investigação, né? Como que esses sensores se comunicam entre si? Estamos falando da placa Arduino, tudo bem, né? Usam os mesmos protocolos aí de comunicação em rede que os computadores utilizam, mas como que tu faz eles se comunicarem quando a gente está falando em nanosensores inseridos dentro do corpo humano? Da onde eles vão obter energia? Então precisa um aprendizado não tão pragmático, não tão utilitarista nesse sentido, porque se a gente for pensar na biologia envolvida, na química envolvida, na eletrônica, na física envolvida, a gente começa a ver outras portas que começam a se abrir. Não é verdade? Então, só fechando esse parênteses, porque é isso que eu quero dizer com essa questão pragmatista. O pragmático é importante, né? A utilidade da coisa sempre é importante, mas a visão pragmatista, o utilitarista em excesso, em demasia, né? Ela pode ser perigosa, nesse sentido que eu digo. Então, para explicar isso, eu encontrei apenas uma forma didática de explicar, né? Ou seja, eu encontrei alguns equívocos, como eu menciono aqui, dentro do ensino de robótica, nesse caso em particular, né? Quando fazia-se uso dos sensores. Então aqui eu escrevo que de fato não é necessário saber como funciona um sensor de luminosidade para utilizá-lo, que eu menciono, faço uma referência a um sensor de luminosidade, né? Lançando mão da programação. Ou seja, não é necessário saber como funciona um sensor de luminosidade para utilizá-lo lançando mão da programação de alguns contatos elétricos, de uma protoboard, de um microcontrolador, né? Então esse autor, eu estou emitindo aqui no YouTube o nome do autor, enfim, né? Mas é claro que no contexto acadêmico e científico isso é importante, então no artigo, enfim, nos textos acadêmicos onde eu coloquei isso, é tudo devidamente referenciado, tá? Esse autor, então, ao explicar a lógica de funcionamento de um programa que controla um sensor de luminosidade, explica que eu mesmo, então agora abre aspas, né, inicia em um loop infinito a captura de fótons de luz pelo sensor de luminosidade. Quando a captura de fótons fica menor que 100, agora vejam bem, esse número 100 a que ele se refere aqui, nada mais é do que esse número que está aparecendo aqui, ó, do sensor de luminosidade. Então, via de regra, exagerando um pouquinho, nós poderíamos dizer que agora o nosso sensor de temperatura também está capturando fótons. Certo? Vejam bem, então quando isso fica menor que 100, o LED acende. Quando fica maior que 100, o LED apaga. Então tem um controle, né, uma estrutura de teste condicional ali dentro do looping em que ele faz isso. Como o sensor de luminosidade está conectado na porta A0, né, analog 0, a leitura de quantos fótons o sensor de luminosidade está captando deve ser feita no canto superior direito da tela do Scratch for Arduino. No caso, é o programa então, que estava sendo analisado, né, nesse trabalho. Então aqui eu coloco, a título de explicação então, nesse caso, que não se trata de modo algum de uma captura de fótons.
tá? É lógico que ele está recebendo luz de qualquer lugar, está recebendo fótons, né? Mas não se trata de uma leitura, de uma medida, enfim, né, de captura de fótons, e nem mesmo de uma contabilização dos mesmos. A resistência das células fotocondutivas feitas de material semicondutor, naquele caso, né, por se tratar de um sensor de luminosidade daqueles, os mais utilizados, né, até tem o nome desse sensor aqui, deixa eu ver se tem aberto essa pastinha aqui. Não, não é aqui. Documentos, não, onde é que tá meu? Espera, eu vou encontrar ele, só pra gente não... Eu acredito que seja... Onde é que eu coloquei isso daqui agora? Só pra não ficar... não passar batido. Eu tenho de oficinas de robótica do curso e alguns datasheets que eu tenho baixados aqui. Se eu não me engano, aquele sensor é o LDR, ó, o datasheet. Isso. Vamos pegar aqui o primeiro dele. Esse é o mais comunzinho assim que a gente vê, né? Na verdade aqui, por isso que eu também nunca decorei o nome, ó. Mas ele é um sensor de luminosidade, no caso CDS aqui, né? O GL5528. Enfim, existem outros modelos também, né? Esse segundo sensor aqui. Vamos ver se não tem um... Também tem o mesmo formato, né? Mas ele também não tem muito um nome, né? Se a gente for ver, ó, modelo 3190 desse fabricante, né? Mas ele é um LDR, tá? Eu achei que ele tivesse... Ele é mais conhecido como LDR, tanto é que é de diferentes fabricantes, né? E aí que sim, geralmente ele tem, então, a resistência, né, das células fotocondutivas feitas de material semicondutor, naquele caso provavelmente o sulfeto de cádmio, diminui com o aumento da intensidade luminosa. Então, Blade Home, né, a tensão elétrica lida na referida porta analógica é então convertida para um número dentro da resolução binária em que a placa microcontroladora opera. Por exemplo, no caso do Arduino Uno, e agora tem a ver com esse vídeo em particular que a gente está fazendo agora, um número entre 0 e 1023, já que a mesma opera em 10 bits. Já vamos fazer uns cálculos aí para quem não entende isso entender um pouquinho melhor. Há que se reconhecer que as pessoas têm diferentes formações. Então aqui eu faço uma ponderação, né? E dão diferentes ênfases às suas abordagens, agregando maior valor em alguns aspectos e menor valor em outros, certo? Também não deveria ser obrigatório o domínio de todos os conteúdos envolvidos na construção de um protótipo robótico, mas tratam-se de exemplos de importante reflexão, que é o que a gente está fazendo agora. Em outro exemplo, agora só para finalizar, na explicação quanto ao retorno de um valor lido por um sensor de obstáculo, né? Na verdade aqui ele está fazendo referência ao sensor ultrassônico, né? Que emite um pulso, então, um pulso ultrassônico, e ele recebe o retorno desse pulso ultrassônico e dependendo da distância, dependendo do tempo, né, de retorno, ele pode calcular a distância. Afinal de contas, ele toma por base a velocidade então do som, né? E aqui é explicado que então o equívoco nesse caso vem na forma de uma nova unidade de medida, como eu escrevo aqui, né? Eles afirmam que o leitor do sensor de obstáculo lerá as medidas e a distância em bits. Essa daqui foi fantástica, né? Distância em bits. Não existe isso, né? Não faz o menor sentido. E quanto mais próximo for do obstáculo, maior será a leitura. Por isso, então, devemos selecionar um valor clicando em número, né? E depois inserindo o valor 100 para dizer que o sensor só irá ser ativado quando sua leitura. Aqui na verdade trata-se de uma configuração de programação um pouco mais visual. Então ele está ensinando como fazer isso, né, em bits, para dizer que o sensor só irá ser ativado quando sua leitura em bits for maior que 100. Tá? Então vejam bem, não faz o menor sentido. Distância em bits, aquele número não tem nada a ver com isso. Tá? A gente vai ver o que significa. O aprendizado da programação é também, por vezes, muito prejudicado nesses contextos, certo? Não só para... Vejam bem, eles estão tentando apenas ensinar programação, mas, no entanto, mesmo assim, a própria programação é prejudicada, muitas vezes.
Tome-se, por exemplo, alguns tutoriais de vídeo disponíveis na internet voltados ao ensino de utilização de microcontroladores e pode-se constatar descasos com relação ao conceito de funções, regras léxicas, sintáticas e semânticas, né? Assim como operações binárias e inclusão de bibliotecas. Há equívocos em diferentes locais, tá? Em parte um pouco por essa cultura de criação de vídeos extremamente curtos, porque as pessoas têm muito pouca paciência. Eu estou em busca de likes, eu estou em busca de visualizações para poder ganhar dinheiro. Então se sacrificam muitas coisas importantes, né, na criação desses conteúdos, infelizmente. Já vamos explicar então, né? Então acho que deu para entender mais ou menos onde é que eu estava querendo chegar. A gente vai vir para cá agora e vai ver o seguinte, ó. Primeiro, o que é esse número então afinal? Esse número, eu gosto de explicar assim, ele não é nada, né? Ou seja, ele não tem unidade de medida absolutamente alguma, certo? Esse número 102 que está retornando agora, então eu vou aumentar um pouquinho a temperatura para cá, 25 graus, mudou para 155, vamos dizer, né? 25 graus. Ele nada mais é, deixa eu pegar aqui um novo notepad. Trazer isso aqui para cá. Ele nada mais é do que um número entre 0 e 1023. Agora, de onde é que veio isso? Vamos ver o seguinte. A característica da arquitetura da placa Uno, que está sendo simulada nesse caso, né, ou no caso do Arduino Uno e da placa Uno, e outras também do padrão Arduino, é trabalhar com 10 bits. Isso significa o seguinte. Os números, então, eles são endereçados, ou enfim, referenciados através da própria capacidade da placa. Em outras palavras, eu vou fazer uma leitura analógica, eu vou converter para um intervalo, certo? E esse intervalo, no caso dos 10 bits, vai de 0 a 1023, porque ele contempla, no caso, 1024 valores, certo? 1024 valores. Vamos ver como é que isso funciona, assim, ó, sem entrar em muito detalhamento. A gente tem alguns vídeos, talvez até aqui no canal, que explicam um pouquinho como funciona isso, tá? Como que funciona assim, essa compreensão dos números binários, né? E a sua aplicação, a sua utilização no formato de tamanho de imagens, certo? Também darei para consultar, dar uma olhada nesse vídeo também. Mas se eu tenho um bit, eu consigo representar dois estados possíveis, 0 ou 1. Portanto, dois estados possíveis. Quando eu tenho 2 bits, eu consigo representar agora uma combinação, então, né, de 4 estados nesse caso. Porque eu posso ter o primeiro bit em 0 e o segundo em 0. Eu posso ter, vou colocar um pouquinho mais para o lado, ó, o primeiro bit em 0 e o segundo em 1. A outra combinação 1 e 0. E a outra combinação 1 e 1. Portanto, são 4 estados possíveis, certo? Então, se eu tenho 3 bits, eu vou ter agora, então, as possibilidades 00, 01, 10, desculpa, são 3 bits. 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110 e 111. Então tem que ter dado 8 combinações. Salvo eu tenha cometido algum equívoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então se eu tenho 3 bits, eu tenho 8 possíveis combinações. Então veja bem, aqui eu tenho 2 na 1, aqui eu tenho 2 na 2, aqui eu tenho 2 na 3. Né? Se a gente colocasse aqui 2 elevado na potência 1, 2 elevado na potência 1, 2 na 1 seria duas combinações possíveis. 2 no expoente 2, né? Seriam 4 combinações possíveis. 2 na potência 3, 2 no expoente 3, eu teria 8 combinações possíveis. 2 vezes 2 vezes 2. E assim por diante. Então, quando eu tenho 4 bits, eu vou ter 16 possíveis combinações. Quando eu tenho 5 bits, 32 e vai dobrando, né? 64, 128, 256, 512, 1024. Quando eu tenho, então, 10 bits para poder fazer essas diferentes combinações, eu vou ter 1024 valores distintos, 1024 combinações distintas desses 10 bits, entre zeros e uns. Como eu preciso representar o zero, então eu parto da minha contagem a partir do zero. Por isso que o intervalo desses 1024 valores é dado de 0 até 1023. Como a placa opera em 10 bits, vocês não vão ver nessas placas Arduino menos que 0
e nem mais que 1023. Ok? Em qualquer leitura analógica que seja feita. Certo? Nesse caso em particular, o que o pessoal implementou? Ele implementou um limite inferior de menos 40 graus centígrados e um limite superior de 125 graus centígrados. Imagino que eles devam ter chegado nesses... claro, no simulador ele implementa de menos 40 graus centígrados a 125, porque esse é o limite de representação em que ele funciona de modo linear, né, desse TMP36. Agora, o que eles constataram na prática, possivelmente a partir de testes, tá? Eu nunca peguei um TMP36 na mão, é que o Arduino, na leitura de 125 graus centígrados, e aí é claro que tu precisa ter um ambiente para fazer essa verificação, né? Afinal de contas, o máximo que tu vai conseguir é mergulhar um sensor desses aqui em água fervendo, como eu já fiz. Aqui na cidade onde eu moro, estamos cerca de 750 metros de altitude em relação ao nível do mar, não teríamos, né, uma ATM, né, uma pressão suficiente para chegar lá precisamente perto de 100 graus centígrados, mas sei lá, no nível do mar, em condições normais, fervendo água ali, numa chaleira, tu chegaria a uns 100 graus centígrados. Se tu mergulhar o sensor na água, cuidando para não molhar os contatos, talvez tu se aproxime de 100 graus centígrados. Em condições laboratoriais, a gente pode, com pressão maior e tudo mais, a gente pode chegar numa temperatura maior. Então, acho que isso aí foi medido na prática, né? E aí se verificou que a leitura dele, nesse limite de 125 graus centígrados, reportava uma leitura analógica desse código entre 0 e 1023 igual a 358. Estão vendo aqui? 358, né? E a mesma coisa foi feita para menos 40. Eu também já coloquei dentro do freezer um sensor LM35 e a leitura dele foi para 0, né? Eu acredito que para fazer esse simulador, como eu falei antes, né, eles devam ter feito essa experiência, então, em menos 40 e constataram que o TMP36 retorna 20, o número 20 entre 0 e 1023, no caso, a menos 40 graus centígrados. Beleza, então nós temos aqui os limites. Só que agora eu pergunto para vocês, voltando então, né, fechando esse parêntese, voltando lá para o enunciado, a gente quer que a leitura seja dada em graus Celsius. Esse número 20 ou 41 ou 78 ou 217, à medida que aumenta a temperatura, não me serve para nada, isoladamente. Ou 358 quando a temperatura for 125. Não me serve para nada esse número, eu preciso converter para graus Celsius. Então eu me dei ao trabalho, né, já que a gente está falando então sobre isso, de fazer como ficaria a conversão para graus Celsius nesse caso, certo? A gente tem então, aí claro, é muito fácil da gente esquecer como esse cálculo funciona, a gente pode olhar dentro de um programa, né? Então, quando a gente é professor, a gente sabe que o ideal seria sempre redigir uma memória, né? Uma memoriazinha, alguma coisa que possa rapidamente fazer com que a gente se lembre de como a gente chegou nesse cálculo, tá? E eu redigi então esse documento aqui, ó, certo? Com alguns testes ao final, para que a gente entendesse como isso funciona, tá? É o que a gente vai fazer agora. Primeiro, vamos observar que todo o cálculo abaixo serve apenas para entender como o Tinkercad faz o cálculo de temperatura pelo simulador. Se o intervalo de leitura do número retornado pelo Arduino entre 0 e 1023 fosse iniciar por 0, já mudaria o cálculo. Como eu falei para vocês, eu expliquei, né? Nesse caso aqui, ó, os caras constataram então que empiricamente ele inicia por 20, né? No mínimo da temperatura que o sensor consegue medir, ele inicia pelo número 20. E o máximo é o 358. Então, 358, né? 358, isso. Então já muda tudo, tá? Porque pode ter outro sensor de temperatura, inclusive, como é o caso do LM35, como eu mostrei para vocês, que ele chegou, eu coloquei dentro do freezer por meia hora, ele ficou... É claro que tem que ver a temperatura que o freezer estava, que eu não sei qual é que era, né? O sensor me retornou o número 0, né? E aí eu mergulhei ele, como eu falei para vocês, né? Sei lá, a água quente fervendo devia estar em cerca de, sei lá, 95 graus centígrados. Agora eu não me recordo o número que ele retornou, se eu não me engano foi 246, uma coisa assim, certo? Não me recordo muito bem. Então aqui, ó, como eu digo, né, se o intervalo de leitura do número retornado pelo Arduino entre 0 e 1023 fosse iniciar por 0, mudaria o cálculo.
Mas neste caso desse sensor do Tinkercad, inicia com 20. Seria interessante pegar um sensor de verdade e ver se ele se comporta igual ao Tinkercad nesse aspecto, né? Seria interessante ter um TMP36 e verificar se ele realmente a menos 40, se conseguíssemos chegar a menos 40, ele realmente retornaria 20. Eu acredito que sim, tá? A gente está usando aí um simulador confiável, pelo que me parece. Então vejam bem, olha o que eu fiz aqui. Vou tentar ampliar um pouquinho. De 20 a 358, então nós temos um intervalo menos 40 a 125. Agora vejam bem, nós estamos colocando esse pino de leitura alimentando esse cara aqui com a tensão de 5 volts, certo? Colocamos lá na plaquinha do Windows, não vou voltar agora lá, mas ele está com um pino de 5 volts. 5 volts, a gente vai converter tudo para milivolt para ficar mais fácil de fazer os cálculos, tá? Por que isso? Porque se a gente for ver do sensor, do TMP, deixa eu fechar esses outros aqui para a gente não se confundir. Esse datasheet é de qual? Esse aqui é do LM35, ficamos só com o TMP36 aqui. Ó. Se a gente for ver daqui, de fato, há um scale factor aqui, né, de 10 mV por grau centígrado. Então ele está trabalhando na questão, na escala dos milivolts, vamos trabalhar na mesma escala, tá? Então eu fiz uma conversão dos 5 volts para 5 milivolts. Eu vou dividir esses 5.000 milivolts nas 1024 possibilidades, né, de tensão de números que existem em função da placa trabalhar com 10 bits. E aí eu vou ter o quê? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter 4,8828125 milivolts por número. Por cada um daqueles numerozinhos, né? 0, depois foi para 1. Se partiu de 0 para 1, ou de 1 para 2, ou 2 para 3, significa que aumentou a leitura de tensão em 4,8828125 milivolts. E se baixou, o contrário. Aí ela diminuiu essa leitura de tensão. Então vejam bem, o sensor ele vai do número 20, né, até o 358. Ou seja, mesma coisa, ele vai de 97,65625 milivolts até 1748,046875 milivolts, que equivale a 1,7 volts, mais ou menos. Certo? Então, se a gente for ver o datasheet, já falei sobre ele, então já fica fácil da gente avançar nesse documento. A cada 10 milivolts eu tenho um aumento de 1 grau centígrado. Certo? Por fazendo essa regrinha de 3 aqui, ó, eu vou ter a seguinte informação, né? Que esse meu x, então, ele equivale, nesse caso aqui, a 0,48828.125 graus centígrados. Certo? Então, se a gente parte de 20, ou seja, parte de uma leitura de 97,6 milivolts, até o 358, que é uma leitura de 1,7 volts, né, ou 1748 milivolts, né, a gente precisaria que esse número retornado, que essa leitura, como que a gente vai converter isso, né, o número retornado, né, fosse multiplicado pelo valor de 4,88 milivolts. Para saber então, ou seja, cada um desses numerozinhos equivale a 4,88 milivolts, né? Então o total de milivolts a que esse número lido corresponde. Vamos precisar multiplicar então, ou seja, por exemplo, se eu voltar para cá, né? Eu vou pegar o primeiro passo aqui, a gente teria que fazer então, se estamos falando de, vamos colocar aqui, ó, 33 graus centígrados, né? Estamos falando do número 172 multiplicado por 4,88 para ter a resposta em milivolts. Como o crescimento é linear, então, a gente vai colocar esse número qualquer nesse intervalo, né? Do 97 milivolts até o 1748 milivolts. Então ele vai ser, como eu digo aqui, ó, proporcionalizado. Na verdade, colocá-lo nesse intervalo em milivolts é a mesma coisa que tentar colocá-lo, né? Colocá-lo nesse intervalo aqui em graus centígrados. É essa a conversão que a gente vai fazer. Então, para que esse número, veja bem, o ruim aqui, são duas coisas ruins até que eu coloco e vou falar para vocês um pouquinho mais para baixo, tá? Que complicam o cálculo, né? Primeiro que o número inicia num número negativo. Então, o seu equivalente de menos 40 é o número 20 naquele intervalo de 0 a 1023. Isso é um dificultador. E o segundo dificultador é que ele não inicia em 0, ele inicia em 20. Se ele iniciasse em 0, já facilitava o cálculo.
Mas tudo bem, a gente tem como chegar bem certinho no valor de conversão, tá? Então, é o que eu escrevo aqui, ó. Para que um número menos 40 não atrapalhe a regra de 3, podemos calcular finalmente tomando por base a proporção em milivolts. Ou seja, suponha exatamente a metade. Vamos fazer um teste com a metade. A metade do intervalo entre 97,6 milivolts e 1748, enfim, 1740,04 milivolts. Ele deve equivaler a exatamente a metade do intervalo de temperatura. Não é verdade? Menos 40 e 125 graus centígrados. Que é o quê? A diferença entre 125 graus centígrados e menos 40 é igual a 165 graus centígrados. Se a gente dividir por 2, nós vamos ter 82,5. Mas vejam bem que aqui eu tenho um número negativo, né? Então a gente tem que fazer esse resultado, né, que é a metade da distância entre 125 e menos 40, 165, somada, entre aspas, né, vamos dizer assim, com menos 40. Porque eu inicio no menos 40, né? Então, ou seja, a metade do caminho entre menos 40 graus centígrados e 125 graus centígrados é a temperatura agora de 42,5 graus centígrados. Ela que ficou bem no meio, tá? Então, a metade de 97,6 milivolts e 1748 milivolts seria a diferença entre eles dividido por 2, somada, diminuída no fim das contas, né? Somada com o valor inicial de 97,65 milivolts. Ou seja, então, vou ter aqui, né, 825,19 mais 97,65, que vai me dar 922,85 milivolts. Assim, o número que o Arduino deveria retornar para 42,5 graus centígrados seria igualmente a metade entre 20 e 358. Estamos falando da metade da capacidade de leitura, né, de medição desse sensor. Ou seja, 358 menos 20 dividido por 2, que é igual a 169. Somado com os 20 iniciais, nós teremos então 189. Agora a gente pode tirar a prova. Vamos ver então se a leitura de 189 equivale e deve equivaler a 42,5 graus centígrados. A gente pode colocar aqui, ó, em 42,5. Ele não dá quebrado, mas dá aproximado. Ó, 42. 42 graus centígrados me faz uma leitura igual a 190. Ou seja, né? Ou seja, 169 mais 20 dá 189. O que acontece? Primeira coisa que a gente pode já então abrir e fechar esse parênteses, né? Existe uma margem de erro. Vocês já vão ver nos testes que eu fiz depois que não talvez aqui estejam sendo desprezadas no cálculo que eles fizeram no simulador as casas decimais que estão sendo utilizadas aqui por completo, né, nos cálculos que eu fiz, e possivelmente alguma margem de erro, né, que o próprio datasheet ele fala, né, que há uma acurácia, enfim, né, na leitura de temperatura de mais ou menos 2 graus centígrados, certo? O que significa que está bastante aceitável, né? E fora que aqui no caso seria 42,5, está no 189, ele está dando 190 para a temperatura de 42. Está bem segura essa leitura, tá? Do meu ponto de vista. Deu certo, bateu no caso, tá? Vamos ver então, né? Já vimos isso então. Então aqui, ó, qual a interpretação que a gente faz? 189 vezes 4,88 milivolts, já que cada número retornado da placa equivale a isso em milivolts, né? Daria 922,85 milivolts. E eu escrevo que bateu aqui porque ele fecha com o valor que a gente estava prevendo, né, da leitura em milivolts antes. Ó. Por fim, então, para o cálculo, temos que fazer, agora a gente vai compor uma fórmula, né? Temos que fazer esse cálculo, então, levando em conta que transformamos tudo para milivolt, ou seja, 10 milivolts equivale a 1 grau centígrado. Então, 1 milivolt equivale a 1/10 de grau centígrado. Né? Então, vamos considerar então a existência de NRA, o número retornado pelo Arduino, ou seja, aquele número que está aparecendo na tela, né? E a gente vai ter o seguinte. Esse aqui é o resumo a que eu me referia antes, ó, né? A gente precisa, nessa fórmula,
ou seja, o valor do grau centígrado, né, a quantidade a medição de temperatura, né, em graus centígrados vai ser dada pelo número que retornou do Arduino, que no caso é, vamos por aqui, ó, para o caso, vamos pegar um outro número aqui, pegar a temperatura de 50 graus centígrados, retornou o número 207. Vamos fazer um cálculo aqui, ó, do lado, inclusive, que daí eu não preciso fazer os cálculos depois também, ó. 207 que eu tenho aqui, multiplicado por 4.8828.125 vezes isso daí, então, já vai me dar 1010, né? 1,01 volt. Menos 97.65625 milivolts. Tenho a resposta aqui 1010 milivolts, ou seja, menos. Eu vou descontar então esse valor inicial, que me deu 913 milivolts, multiplicado por 1/10, né? De graus centígrados, no caso. Então aqui equivale a dividir por 10, eu vou multiplicar por 0,1, eu vou ter 91,30. E agora eu desconto, já que eu estou convertendo, eu vou ter unidade de medida a graus centígrados, né? Eu desconto os graus centígrados, ou seja, eu somo com, né, como eu expliquei anteriormente, com os menos 40, porque ele parte desses menos 40. Eu vou ter então menos 40. Vai me dar o quê? 51,3 graus centígrados como resposta. Tá correto, ó. Estamos trabalhando aqui, ó, com 50 graus centígrados. Tá legal? Então esse aqui também bateu, né? Então aqui, esse é o resumo que eu tinha feito antes, ó. Em resumo, eu desconto os 97,65625 porque começa com um valor mínimo de 20 na leitura do número do Arduino. E eu desconto 40 graus centígrados porque os 20 que são positivos são iguais aos 40 negativos. 20 positivos do número do Arduino equivalem, correspondem aos 40 graus Celsius negativos da leitura mínima do sensor. Então, finalizando aqui, ó, 20 como número retornado pelo Arduino deve retornar menos 40 graus centígrados, né? Então aqui eu fiz o mesmo cálculo que eu acabei de fazer na calculadora agora, ó, e ele bate para esse caso com a temperatura de menos 40 graus centígrados. Aqui na verdade vai dar uma 20 vezes 4, aqui tá terminando. Então ele bateu com menos 40. Os 358 deveria bater com os 125, também bate, tá? Ó, a resposta que ele deu foi exatamente essa daqui, né? Eu estava olhando esse cálculo aqui de cima, nesse caso aqui ele bate bem certinho com menos 40, porque esse valor multiplicado por isso, ele dá exatamente isso daqui. Então aqui eu tenho 0 multiplicado por 0,01 menos 40, 0 menos 40 dá bem certinho os menos 40, tá? No caso aqui deu 125,03, no caso do 189, né, que ele deveria retornar a temperatura bem na metade, 42,5, também bateu, ó. 42,5. Nós tínhamos aqui um outro teste que eu fiz, ó. Outro número qualquer, né? Eu peguei o número 137, então equivaleu aos 17,12. A gente pode fazer esse teste agora, ó. Vamos deixar chegar lá no 137, número retornado pelo Arduino, ó. 135, um pouquinho mais, aqui, ó, 130, 139. Tentar jogar um pouquinho mais para a esquerda. 135. Aqui, ó, 137. Temperatura de 16 graus centígrados. E é claro que aqui está um valor inteiro também, né? Esse aqui, então, corresponderia a 17,12, né? Dentro da margem de erro, então, a gente pode dizer que bateu também. E aqui, número 104 também, que correspondeu a temperatura de 1,01 graus centígrados. Que deveria, nesse caso, ser 0 graus centígrados, né? Mas estava bastante próximo. Era isso, pessoal. Esse vídeo tinha esse objetivo. Então a gente tem o que a gente vai usar então no próximo vídeo, na próxima aula, o que nos sobrou desse trabalho de conversão, que seria exatamente essa fórmula aqui, ó, né? Para fazer o cálculo em graus centígrados. E aí sim, uma vez que a gente obteve o valor em graus centígrados, a gente então fecha esse parênteses, essa necessidade de converter, né, no programa, no exercício número 8, os valores para
graus Celsius e aí sim armazená-los, esses valores, esses números no vetor para fazer a manipulação do vetor, que é o foco dessa atividade que está sendo tratado aqui nesse slide. Tá bom? Acredito que era isso. Eu agradeço pela atenção, espero que tenha entendido, ficou à disposição então para que vocês entrem em contato, possam escrever alguma coisa nos comentários e, né, enfim, qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado pela atenção.